Fala pessoal, aqui quem está falando é Marcos Saravalho, sou estrategista de investimentos da Sara Invest e hoje a gente vai falar sobre um tema muito procurado, o tema de fundos de investimentos em ações. Qual que foi o melhor fundo de investimentos nesse ano de 2021? A gente vai ver aqui o desempenho até o final desse mês de julho desse ano de 2021, qual foi o melhor fundo de investimentos em ações. É lógico que sempre é importante você olhar outras janelas que nós chamamos, né? Ou seja, outros períodos. Como é que foi esse fundo ao longo dos últimos 2, 3, 5 anos? Mas o destaque aqui fica para esse ano de 2021. Os fundos de investimentos de ações, não só esse que a gente vai apresentar agora, mas todos os principais fundos de investimentos dessa casa que a gente destaca, teve um desempenho superior a 50% de retorno nesse período, ou seja, nos primeiros 7 meses do ano desse ano de 2021, tá? E o que tem chamado a atenção? Primeiro, uma pergunta que eu sempre recebo, Marco, será que os fundos são realmente a melhor alternativa de investimento, né, para quem está começando, para quem realmente quer fazer alocação? Sim, tá? Eu gosto, vale a pena conhecer, mas principalmente não só conhecer os retornos, tá? Os retornos de curto prazo, os últimos 6 meses, os últimos 12 meses. Mas é importante também conhecer a filosofia da casa, os gestores, há quanto tempo eles trabalham juntos, a equipe também, tá? Isso é muito importante. Esse particularmente é uma equipe que a gente conhece muito, a gente está muito próximo e a gente conhece muito bem a filosofia e todo o processo de seleção dos ativos, tá? E a gente está falando aqui da Trígono, tá? A equipe da Trígono tem larga experiência no mercado e os fundos de investimentos deles apresentaram retorno superior a 50% nesse ano, tá? Até o final de julho desse ano de 2021, tá? Mas o que aconteceu? Primeiro ponto que é importante a gente destacar, que sim, dentro de uma boa seleção de ativos, né, tanto os fundos de investimentos como também os investimentos em ações podem trazer para você um belíssimo retorno. Lembrando que hoje a gente está gravando esse vídeo, a taxa básica de juros está em torno aí de 5, projetando uma taxa básica de juros até o final do ano em torno de 6 a 7%, talvez um pouquinho mais alto do que isso. Então, a gente está com um retorno de 50%, tá? Em 7 meses, é um retorno muito bom, muito forte e muito saudável. Mas qual que é o grande destaque dessa casa? Tá? Qual que é o grande destaque da Trígono? São os investimentos em ações small cap, são ações menos conhecidas. Tá? Lembrando, todas as informações estão lá disponíveis nos sites da gestora, no site da gestora, você pode procurar todas as informações disponíveis, mas principalmente tem uma ação ou duas ações ali que têm se destacado, que são ações com maior peso no fundo, principalmente as ações da companhia Ferbasa, tá? Uma companhia ligada à mineração, tá? Principalmente ao ferro-cromo, é muito ligado às exportações e ao crescimento econômico mundial. Então, a Trígono tem se destacado como talvez o melhor fundo de investimentos em ações nesse período. Marco, como é que vocês fizeram esse filtro? Como é que vocês chegaram nessa seleção? Primeiro, a gente olha essa casa ou esse fundo tem que ter pelo menos 2 anos que eles estão operando, tá? Então a gente não pega fundos mais recentes, fundos mais novos. E também a gente pega 2 pontos importantes, tá? Então, primeiro, o PL, ou seja, o patrimônio desse fundo tem que ter no mínimo 10 milhões de reais, tá? E tem que ter no mínimo também pelo menos 100 cotistas. Essas são 2 informações importantes. Por que vocês colocam esses filtros para identificar os melhores fundos? Porque existem fundos chamados como fundos exclusivos, que às vezes tem um patrimônio bem menor, né, o concentrado, que tem uma única ação, e também com 1 ou 2 cotistas são fundos familiares. Esses fundos, algumas vezes, podem apresentar retornos muito fortes, dependendo da concentração. Então, esse fundo é um fundo aberto, que você pode encontrar em diversas plataformas, em diversos lugares, e tem se destacado pela gestão muito ativa nos fundos de investimentos em ações. Tá? Então, de novo, é um fundo aberto, tem entrado novos cotistas, é um dos fundos que tem mais captado cotistas nesse ano de 2021, tá? E a gente continua bastante otimista, não só com expectativa, o potencial de retorno, tanto em ações como nos fundos de investimentos, mas principalmente com a gestão, né? Sempre o time da Trígono também priorizando questões ESG, questões mais ativistas, entrando realmente no dia a dia das companhias que eles são investidores, que eles são acionistas, tá bom? Então, de novo, reforçando, os fundos de investimentos em ações, os FIAs, né, do time da Trígono, foram os melhores fundos de investimentos nesse primeiro semestre, na verdade até julho desse ano de 2021, tá bom? Então, vamos acompanhar, lógico, muito de perto também nesse segundo semestre, ao longo dos próximos meses desse ano,
de 2021, também ao longo dos próximos anos. Mas mais importante do que o resultado em si, não deixe de acompanhar também sempre os gestores e sempre a filosofia de gestão de cada asset, de cada fundo de investimento, tá bom? Então esse foi o melhor fundo de investimento de ações até julho de 2021. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!